Ele era só um garoto humilde, mas carregava nos olhos o brilho de quem cresceu entre abraços sinceros e cheiro de café passado no pano. Quando perdeu a avó, a mulher que o criou com amor e fé, o mundo dele ficou mais silencioso. Mas foi ao ver o avô sendo levado para um asilo, abandonado pelos próprios filhos, que ele fez uma promessa que mudaria tudo. Eu vou voltar por você, vô, nem que eu leve anos. Um dia vou te tirar daqui. Enquanto os tios se escondiam atrás do dinheiro e os primos desfilavam suas conquistas, ele, Josué, mergulhou nos livros, nos sonhos e na missão de cumprir aquela promessa. E o que ninguém esperava, se tornou PRF. Ganhou estabilidade financeira e foi resgatar o avô que tanto amava no asilo que foi abandonado. Ele salvou o homem que a família inteira havia esquecido. Dona Rosa Maria e seu Anselmo da Silva não tinham muito, mas tinham o mais precioso: amor, respeito e fé. Moravam em uma casa modesta, onde o chão era simples, mas o coração era nobre. Tudo ali respirava dignidade, desde os móveis antigos até o cheiro de café passado no pano todas as manhãs. Eles viviam para cuidar um do outro, e nada era mais sagrado do que os pequenos rituais diários. Um beijo na testa antes de dormir, uma oração de mãos dadas, um silêncio confortável no fim da tarde. O casal batalhou duro para criar os 3 filhos, Ricardo, Marcelo e Patrícia. Cada real economizado era investido nos estudos das crianças. Nunca compravam roupas novas para si, mas faziam questão de comprar livros, cadernos e todo o material escolar que os filhos precisassem. Anselmo sempre dizia: não deixarei herança de bens, mas deixarei filhos com futuro. Rosa sorria com os olhos, mesmo exausta, porque acreditava que aquela era sua missão. Domingos eram sagrados. A família inteira se reunia após o culto da igreja. Rosa cozinhava sua famosa galinhada com quiabo e fazia pudim de leite para a sobremesa. Anselmo colocava música no rádio antigo e dizia que o som do riso dos filhos era sua melodia preferida. Eram tempos difíceis, sim, mas inesquecivelmente felizes. Aquela casa, embora simples, era um lar onde os laços eram tecidos com cuidado, paciência e presença. Mesmo com tantos afazeres, Rosa e Anselmo nunca se esqueciam de ensinar valores aos filhos. Honestidade, humildade, fé e gratidão eram palavras repetidas como mantras. Eles os educavam com rigor e afeto, sempre dizendo: um dia vocês vão entender o quanto lutamos por vocês. E mesmo sem tempo para cuidar de si mesmos, eles nunca deixaram faltar um colo, um conselho, um prato cheio. Anos depois, essa dedicação silenciosa seria o alicerce de uma virada na história. Porque enquanto o mundo gira e o tempo apaga memórias, o amor plantado no passado sempre encontra um jeito de florescer no futuro, mesmo que por caminhos inesperados. O tempo passou como um sopro silencioso. Ricardo, o primogênito, seguiu o caminho que os pais sonharam. Cursou medicina, se formou com louvor e logo conquistou prestígio e estabilidade. Casou-se com uma mulher da alta sociedade e teve 2 filhos, Lucas e Bianca. Com um novo estilo de vida, Ricardo se mudou para longe. Comprou numa casa em um bairro nobre, cercado de luxo, silêncio e muros altos. Bem diferente da simplicidade em que foi criado. Marcelo, o filho do meio, também trilhou um caminho de sucesso. Tornou-se engenheiro civil, logo foi promovido em uma grande construtora, casou-se e teve um filho, Mateus. Trabalhava tanto que, aos poucos, se esqueceu dos almoços de domingo, dos aniversários dos pais e até do cheiro de bolo de fubá que tanto amava. Morava na mesma cidade, mas suas visitas se tornaram raras, sempre adiadas por alguma reunião, algum compromisso ou uma semana corrida. Já Patrícia, a caçula, enfrentou outro destino. Se formou em direito com muito esforço, mas não conseguiu se estabilizar logo de início. Casou-se com Roberto, um homem trabalhador, porém simples como ela.
Teve um único filho, Josué, e viveu anos apertando as contas no fim do mês. Quando precisou voltar ao mercado de trabalho, não teve outra escolha. Deixou o filho pequeno aos cuidados de Dona Rosa e seu Anselmo, e ali se selava uma nova história. Mesmo com a distância crescente dos filhos mais velhos, Rosa e Anselmo nunca reclamavam. Guardavam cada lembrança dos filhos com carinho. Um diploma emoldurado, uma foto do casamento, um presente de Natal antigo. Eles sempre diziam que entendiam, que a vida era corrida. Mas no fundo, o vazio das cadeiras ao redor da mesa aos domingos doía mais do que deixavam transparecer. E assim, sem perceber, os pais que um dia deram tudo foram sendo deixados para trás, como se o amor que educou agora não coubesse mais na agenda de ninguém. Mas o destino já preparava um novo ciclo, através de alguém que ainda sabia ouvir, sentir e valorizar tudo o que os outros estavam esquecendo. Josué chegou à vida de Dona Rosa e seu Anselmo como uma luz em meio à solidão que crescia silenciosamente. Patrícia, pressionada pela vida, pelo trabalho e pela dificuldade financeira, não podia pagar por uma babá ou uma creche, e não houve sequer um segundo de dúvida. Os avós abriram os braços e o coração para receber o neto caçula em tempo integral. Com apenas alguns meses de vida, Josué já era carregado no colo de Anselmo pelas manhãs e adormecia no colo de Rosa após o almoço. Os dias ao lado dos avós não eram apenas cuidados, eram memórias sendo construídas com delicadeza. Josué aprendeu a andar naquela sala com chão frio de cimento. Aprendeu a falar ouvindo os provérbios da avó e as histórias de vida do avô. Comia pão com manteiga feito na chapa e adorava quando Rosa deixava ele raspar a tigela do bolo de chocolate. Ali, ele não era apenas cuidado, era amado com a pureza que só quem já criou filhos entende. Com o passar dos anos, Josué cresceu entre plantas no quintal, passarinhos na janela e abraços sinceros. Ao contrário dos outros netos que mal apareciam, ele se tornava cada vez mais parte da rotina dos avós. Queria dormir lá toda sexta. Fazia questão de ir ao culto com eles no domingo. Ouvia as histórias do passado como se fossem aventuras mágicas. Nunca achou os avós antiquados. Pelo contrário, dizia que eles eram os mais sábios que já conheceu. E Dona Rosa, que antes chorava sozinha de saudade dos filhos, agora sorria ao ver Josué chegar com aquele jeitinho curioso e meigo. Anselmo, que tinha perdido o hábito de falar muito, voltou a conversar, a rir, a ensinar. A casa voltou a ter barulho, alegria, cheiro de biscoito assando. Josué trouxe de volta àquele lar o que os adultos haviam levado embora com o tempo, presença e afeto. Sem saber, Josué estava sendo preparado para uma missão muito maior do que apenas ser cuidado. Ele estava aprendendo com os melhores professores que a vida poderia lhe dar. O que realmente significa amar alguém até o fim. Com o tempo, os netos mais velhos foram crescendo e se moldando ao ambiente em que viviam. Colégios particulares, festas de luxo, viagens internacionais. Lucas, filho de Ricardo, agora cursava medicina como o pai. Bianca, sua irmã, estudava moda e já desfilava nas redes sociais os looks mais caros. Mateus, o filho de Marcelo, seguia o mesmo caminho. Estudava engenharia e exibia com orgulho cada novo celular, cada grife que vestia. Todos eles sabiam que os avós existiam, mas evitavam lembrar. Visitar os avós naquela casa simples, com móveis antigos e sem ar-condicionado, era quase um castigo para eles. Diziam que o cheiro era estranho, que a comida era pesada e que não havia nada para fazer lá. Começaram a recusar os convites de domingo, alegando que tinham provas, compromissos, cansaço. Os pais, talvez por vergonha ou comodismo, não insistiam. Aos poucos, o velho costume dos almoços de domingo foi desaparecendo, e com ele também sumia a alegria de Rosa e Anselmo. Enquanto isso, Josué seguia no sentido oposto.
Mal chegava sexta-feira e ele já arrumava sua mochila para dormir na casa dos avós. Ajudava Anselmo no quintal, assistia novelas antigas com Rosa, adorava quando a avó fazia cuscuz com queijo só para ele. À noite, antes de dormir, ficava ouvindo histórias de quando os avós eram jovens, histórias de superação, fé e até umas boas risadas. Para ele, aquilo não era passado, era tesouro. Os outros netos zombavam de Josué pelas redes sociais. Diziam que ele vivia no tempo das cavernas, que era colado nos velhos. Alguns até comentavam que ele era puxado para baixo por andar com os avós pobres. Mas Josué nunca se importou. Pelo contrário, sentia pena de quem não sabia valorizar os próprios avós. Ele tinha algo que os outros nunca teriam: amor de verdade. Na inocência de seus primeiros anos, Josué ainda não entendia o quanto aquilo tudo era raro e precioso. Mas o tempo mostraria que, entre todos os netos, apenas um estava realmente preparado para honrar o que aquela família havia construído. Os primeiros sinais vieram discretos, como quem não quer atrapalhar. Dona Rosa começou a esquecer algumas palavras, misturar datas, deixar panelas no fogo por mais tempo do que o costume. No começo, Anselmo dizia que era o cansaço, a idade pesando. Mas com o tempo, os lapsos de memória se tornaram frequentes e os esquecimentos deram lugar a confusões preocupantes. A mulher forte e ativa começou a se perder dentro de si mesma. Anselmo ficou em choque. Vê-la debilitada, sem forças para levantar da cama ou reconhecer objetos do dia a dia, foi como perder parte de si. Ele assumiu todos os cuidados, com o mesmo amor de sempre. Aprendeu a dar os remédios nos horários certos, fazia comida leve, ajudava com o banho e lia em voz alta os salmos que ela tanto amava. Mas por dentro, ele estava se desfazendo. Ver a companheira de uma vida inteira assim era mais doloroso que qualquer ferida física. Os filhos foram avisados. Patrícia, preocupada, tentou ajudar como pôde, mas tinha seu trabalho e responsabilidades. Já Ricardo e Marcelo foram evasivos. Disseram que estavam em época de muita demanda, com as crianças na escola ou fora da cidade. Mandavam dinheiro, sugeriam clínicas, mas não colocavam os pés na casa. Os netos mais velhos nem se pronunciaram. Apenas Josué continuava lá, presente, atento, carinhoso, ajudando no que podia, mesmo com apenas 14 anos na época. Com poucos recursos, Anselmo se viu obrigado a vender o pequeno sítio da família. Era o bem mais valioso que ainda tinham. Com o dinheiro, tentou manter os cuidados de Rosa o mais dignos possível, comprando medicamentos, pagando algumas consultas e exames. Mas o vazio que sentia era impossível de preencher. Aquela mulher que um dia animava os domingos com sua comida e seu sorriso, agora dormia a maior parte do dia, debilitada e ausente. Josué, mesmo ainda tão novo, entendeu o peso daquilo tudo. Sentava ao lado da avó, segurava sua mão, contava como foi o dia na escola, e toda vez que Rosa esboçava um sorriso ao reconhecer sua voz, seu cheiro ou seu toque, ele sentia que ainda havia vida ali, ainda havia amor, e ele estava determinado a ser a ponte entre o que os outros haviam esquecido e o que ainda podia ser salvo. O dia amanheceu silencioso, como se o próprio céu soubesse que algo ia mudar. Dona Rosa, já muito debilitada, não respondeu ao chamado de Anselmo naquela manhã. Ele tentou acordá-la com um carinho no rosto, como fazia todas as manhãs, mas não houve resposta. O corpo ainda estava quente, o rosto sereno, como quem dormia em paz. Anselmo sentiu o mundo desabar num sussurro. Rosa havia partido, e com ela, metade do seu coração. O velório foi simples, digno, como ela merecia. Patrícia esteve presente e chorou muito. Ricardo e Marcelo chegaram apressados. Ficaram pouco e foram embora logo após o sepultamento terminar, alegando compromissos inadiáveis.
Os netos mais velhos chegaram calados e foram embora mudos, não esboçaram nenhuma tristeza. Josué, por outro lado, permaneceu ao lado do avô o tempo inteiro, segurando sua mão, enxugando suas lágrimas e dizendo baixinho: "Ela virou uma estrelinha, vô. Tá com Deus agora. A gente vai ficar bem." Nos dias que se seguiram, a casa pareceu ainda mais vazia. O cheiro de bolo, que antes anunciava afeto, deu lugar ao silêncio dos cômodos fechados. Anselmo emagreceu, perdeu o ânimo, parou de escutar rádio, de ir ao culto, de cuidar das plantas. Começou a esquecer de comer, de trocar de roupa. Aquele homem que um dia segurou a família com mãos firmes, agora andava curvado, com o olhar perdido, como se caminhasse dentro da própria dor. Patrícia, embora preocupada, não conseguia estar presente como queria. Tinha trabalho, casa, contas para pagar. Josué, com 16 anos, passou a visitar o avô quase todos os dias. Levava comida, lavava a louça, ajeitava a cama. Mas sabia que não era suficiente. Seu Anselmo estava frágil demais para viver sozinho. Josué implorou à mãe e aos tios para que alguém o levasse para morar junto, mas a resposta foi sempre a mesma: "Não dá, não temos tempo para isso." Foi então que a decisão mais fria foi tomada. Em uma reunião breve, os irmãos decidiram internar o próprio pai em um asilo. Alegaram que assim ele teria cuidados médicos, segurança e rotina. Prometeram dividir os custos igualmente, mas nenhum se comprometeu a visitar. E quando Josué viu o avô sendo deixado naquele quarto estranho, com um armário vazio e uma janela sem cortina, sentiu o coração se partir. Era como se o mundo tivesse virado as costas para o único homem que nunca deixou ninguém para trás. O asilo onde deixaram seu Anselmo era limpo, organizado, mas não era lar. Ali não havia cheiro de bolo, nem rádio antigo tocando canções de fé. Não havia porta rangendo com a chegada do neto, nem cadeira de balanço na varanda. Havia apenas rotina, silêncio e saudade. Quando o neto Josué foi visitar o avô pela primeira vez após a internação, viu nos olhos dele algo que jamais havia visto: ausência. Era como se uma parte dele tivesse morrido junto com Rosa, e agora a outra parte estivesse sendo esquecida. Ricardo, Marcelo e Patrícia pareciam aliviados. Acharam que haviam resolvido um problema. Venderam a casa de Anselmo e Dona Rosa para pagar os custos e combinaram que, se o dinheiro da venda da casa acabasse, iriam dividir os custos igualmente entre si para manter seu Anselmo no asilo. Assinaram os papéis e voltaram às suas rotinas. Disseram que amavam o pai, mas que não tinham condições de cuidar pessoalmente. Cada um com seus motivos. Consultório, empresa, audiências, viagens, filhos. Sempre havia algo mais urgente do que a presença. O abandono não foi direto, foi educado, justificado, mas ainda assim foi abandono. Josué, por outro lado, não conseguia aceitar aquela realidade. Visitava o avô sempre que podia. Levava bolinhos que ele mesmo tentava fazer. Lia devocionais em voz alta. Contava histórias da escola. Tentava preencher os vazios com o mesmo carinho que um dia recebeu. Mas sabia que não era o suficiente. O avô precisava mais. Precisava voltar a viver e não apenas existir num quarto com paredes brancas e uma televisão sem som. Foi sentado num banco do jardim do asilo, vendo o avô dormindo ao sol, que Josué fez uma promessa em silêncio. "Eu vou te tirar daqui, vô. Nem que eu leve anos, nem que ninguém me apoie, nem que eu vá contra tudo e todos. Um dia a gente vai viver juntos de novo." Aquela frase, nascida de um amor puro, se gravou no peito de Josué como uma missão de vida. Ali ele decidiu quem seria e o que faria. E mesmo sem saber como, sem ter os recursos ou o apoio da própria família, Josué começou a planejar. Ainda com 16 anos, com pouco dinheiro e muitos obstáculos, ele sabia que precisava mudar seu destino, não por vaidade nem por ambição, mas para cumprir uma promessa.
Uma promessa que nem os anos, nem o desprezo, nem a distância seriam capazes de apagar. Josué nunca foi de falar muito. Enquanto os primos se exibiam com roupas de marca e viagens, ele preferia o silêncio dos livros e das orações ao lado do avô. Foi nesse silêncio que nasceu seu plano: cursar gestão pública e, assim que terminasse a faculdade, prestar o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Não era o curso mais prestigiado, nem a carreira mais elogiada dentro da sua família, mas era o caminho mais curto e certeiro para garantir um bom salário, estabilidade e, acima de tudo, um lar digno para ele e o avô. A mãe, Patrícia, torceu o nariz. Ela sonhava que o filho seguisse direito como ela. Disse que gestão pública não tinha tanto status, que o salário inicial era baixo, que o curso era fraco. Os tios riram quando souberam. Ricardo comentou algo como: gestão pública, isso é curso de quem quer ser servidorzinho municipal. Marcelo fez piada. Vai viver de fazer planilha para a prefeitura? Josué ouviu tudo em silêncio e anotou cada humilhação como combustível. Mesmo sem apoio, ele se inscreveu na faculdade. Sabia que o curso durava apenas 2 anos, tempo suficiente para se formar antes do próximo concurso previsto da PRF. Comprou apostilas antigas, pegou PDFs gratuitos na internet, assistia videoaulas até de madrugada. Enquanto os primos iam a festas, baladas e praias, Josué passava os fins de semana revisando legislação de trânsito e simulados. Seu quarto era seu quartel, sua mente era um campo de batalha, e o seu coração já sabia onde queria chegar. A única pausa que permitia era para visitar seu Anselmo no asilo. Cada visita renovava sua força. Levava notícias da faculdade, mostrava cadernos, compartilhava planos. O avô, mesmo envelhecido e abatido, sorria com orgulho e dizia: "Você vai conseguir, meu filho, eu acredito em você." Aquela frase, simples e firme, era o único apoio que Josué realmente precisava. Ele não estudava por status, estudava por amor. Na solidão das noites de estudo, Josué entendia algo que os outros da família talvez nunca compreenderiam. Enquanto muitos buscam um futuro para ostentar, ele queria apenas resgatar o passado que realmente importava. O passado onde havia mesa cheia, cheiro de café e o abraço do avô. E se Deus permitisse, ele traria tudo isso de volta, com uniforme, honra e o coração limpo. Dentro da própria família, Josué era desacreditado. Não por sonhar em ser policial, afinal a profissão era respeitada, admirada por muitos. O problema era outro: ninguém acreditava que ele teria capacidade para alcançar esse sonho. Achavam que ele estava mirando alto demais para quem tinha tão pouco. Comentavam que gestão pública era um curso fraco, raso, que não oferecia base suficiente para passar em um concurso exigente como o da PRF. A mãe, os tios e até os primos comentavam que ele estava perdendo tempo. Patrícia, sua mãe, o amava profundamente, mas não escondia a preocupação. "Josué, filho, esse curso não é para isso. Você devia fazer direito como eu, ou algo mais estratégico." Ele ouvia em silêncio. Sabia que a crítica vinha da insegurança dela, da dificuldade de imaginar que alguém da própria família poderia alcançar algo tão grande, tão exigente. Já os tios, Ricardo e Marcelo, eram mais duros. Diziam abertamente que ele não teria chances, que o concurso era para gente de alto nível. Os primos se achavam superiores. Lucas, quase médico, olhava para Josué como se ele estivesse brincando de ser adulto. Bianca fazia comentários passivo-agressivos do tipo: "Nossa, que fofo! Você ainda acha que só com força de vontade se passa em concurso?" E Mateus, sempre arrogante, ria dizendo que a PRF só chamava os melhores. Josué ouvia tudo, engolia tudo. Mas dentro de si, cada palavra virava combustível. Ele sabia que não era fácil. Sabia que sua faculdade não era a ideal, que teria que estudar o dobro sem cursinho pago, sem coaching, sem mentores.
mas também sabia que tinha algo que ninguém ali carregava, uma missão. E quando alguém carrega uma missão no peito, não há diploma de luxo que se compare. Enquanto os primos colecionavam títulos e viagens, Josué colecionava resumos, mapas mentais e as palavras do avô em cada visita. Você consegue, meu filho. Eu acredito. A fé de seu Anselmo era o que sustentava Josué. E por mais que o mundo o colocasse como coadjuvante, ele já estava pronto para provar que não era o curso, nem a opinião dos outros que determinavam o futuro de um homem, mas sim o quanto ele estava disposto a lutar por aquilo que ninguém mais lutaria. O dia do resultado chegou como um raio de sol, depois de anos de tempestade. Josué havia terminado a faculdade com mérito, sem nenhuma recuperação, sem nenhuma desculpa. Passou 2 anos mergulhado nos estudos, ignorando festas, redes sociais, convites vazios. Tudo girava em torno de uma única meta, a prova da PRF. Quando o edital finalmente saiu, ele se inscreveu tremendo, mas decidido. Não era o melhor aluno do país, não tinha cursinho renomado, mas tinha garra, tinha fé, tinha motivo. O dia da prova foi tenso. Sentado entre candidatos experientes, engravatados, com laptops e mochilas caras, Josué respirou fundo. Fez uma oração curta, como as que Dona Rosa costumava fazer. Lembrou do sorriso do avô, das mãos enrugadas segurando as suas, das histórias no quintal, da promessa que havia feito. E com o coração firme, respondeu cada questão como se fosse uma chave abrindo a porta da liberdade. Semanas depois veio o resultado. Josué foi até o asilo com o celular na mão e o coração batendo mais forte do que nunca. Sentou-se com seu Anselmo no jardim, como sempre fazia. Vô, hoje a gente vai descobrir. Entrou no site, abriu o PDF, rolou a lista devagar. Por um segundo, achou que não tinha conseguido, mas então viu seu nome. Ali, em letras reais. Josué Souza, aprovado. Dentro do número de vagas. A missão estava viva. Ele não gritou. Ele explodiu. De alegria, de alívio, de orgulho. Abraçou o avô com tanta força que ambos choraram. Os idosos do asilo vieram cumprimentar. Os funcionários aplaudiram. Josué era querido por todos ali. E agora era também uma inspiração. Um garoto simples, desacreditado por muitos, que havia conseguido, que havia vencido. Mas para Josué, aquilo ainda não era a vitória final. Era apenas o início. Ele sabia que ainda havia o curso de formação, os testes, a posse. Mas agora, tudo parecia possível. Porque pela primeira vez, ele viu com os próprios olhos o fruto da sua fé. E mais do que tudo, viu a esperança voltar aos olhos do homem que ele jurou nunca abandonar. O curso de formação da PRF foi um desafio à parte. Rigoroso, intenso, cheio de provas físicas e psicológicas. Josué deu o melhor de si em cada etapa. Pensava no avô a cada flexão, a cada aula teórica, a cada obstáculo vencido. Não era só por ele, era por um legado. Por todas as vezes em que Rosa e Anselmo acreditaram, quando ninguém mais acreditou. Ele não era movido por vaidade, era movido por gratidão. Durante o curso, Josué recebeu a notícia oficial. Havia sido aprovado em todas as etapas e convocado para tomar posse. A formatura seria em Brasília, junto com sua turma. Um momento solene, onde cada aprovado poderia levar 2 convidados especiais. Muitos escolheram pais, namoradas, chefes. Josué escolheu apenas um, seu Anselmo. O velho senhor, agora mais frágil, chorou quando recebeu o convite. Eu nunca imaginei viver para ver isso, meu filho. Na cerimônia, Josué usava o uniforme com orgulho. Estava imponente, mas seu olhar ainda era doce, humilde. Quando foi chamado ao palco para receber seu certificado, surpreendeu a todos. Pegou o microfone, olhou para a plateia e disse: essa farda representa honra, disciplina e justiça, mas para mim ela representa também amor e promessa cumprida. Tudo que sou hoje
Devo ao meu avô. E apontou para Anselmo, que estava na primeira fileira, com os olhos marejados e as mãos tremendo de emoção. A plateia se levantou. Aplausos ecoaram por toda a sala. Muitos choraram, outros sorriram, mas ninguém ali ficou indiferente àquele gesto. Não era comum ver alguém usar um momento de conquista para agradecer de forma tão sincera uma figura que o mundo insiste em esquecer: os idosos. Josué devolveu ao avô, com uma fala de poucos minutos, tudo o que ele havia recebido em anos de cuidado silencioso. Naquele dia, Josué deixou de ser apenas mais um nome na lista de aprovados. Tornou-se símbolo de lealdade, de resistência e de amor que não se esquece. E seu Anselmo voltou a sentir-se vivo, respeitado, lembrado, como se, por fim, a vida tivesse entendido o valor que ele sempre teve. Com a posse oficializada e o primeiro salário em mãos, Josué deu o próximo passo do seu plano. Foi transferido para uma cidade pequena no interior, tranquila e com qualidade de vida. Alugou uma casa espaçosa, com um quintal ensolarado, e comprou seu primeiro carro zero. Pela primeira vez, sentiu-se dono do próprio destino, mas ainda faltava algo. Ou melhor, alguém. E ele sabia exatamente onde deveria ir. No sábado seguinte, arrumou o carro, encheu o porta-malas com cobertores novos, chinelos confortáveis e o perfume preferido do avô. Passou na padaria e comprou os pães de coco que seu Anselmo adorava. Chegou ao asilo pouco antes do almoço. Os funcionários já sabiam da notícia e o esperavam com sorrisos nos olhos. Ele está arrumando a mala desde ontem, ansioso como uma criança indo para uma excursão, disse a cuidadora, emocionada. Quando Josué entrou no quarto, seu Anselmo estava sentado à beira da cama, usando a camisa social que ele guardava para ocasiões especiais. Ao vê-lo, o avô se levantou devagar, com o corpo frágil, mas o olhar cheio de luz. Josué estendeu a mão e disse: "Vim te buscar, vô. Agora é a nossa vez." Anselmo não respondeu com palavras. Apenas chorou, como quem esperou por aquilo durante uma vida inteira. O abraço que deram ali não foi só de neto e avô. Foi o abraço de uma promessa cumprida. A despedida no asilo foi comovente. Os outros idosos se emocionaram. Os funcionários tiraram fotos, desejaram boa sorte, alguns até choraram. Josué era querido por todos, não só por suas visitas, mas por sua humanidade. Ele prometeu voltar para visitá-los. E ao entrar no carro com o avô ao lado, sentiu como se o tempo voltasse à infância, quando era ele quem era levado de volta para casa pelos avós. Mas agora era ele quem guiava, era ele quem cuidava. No caminho, colocaram um hino antigo no som do carro. Anselmo cantarolava baixinho com a voz trêmula, mas o coração em festa. Josué dirigia com lágrimas nos olhos, mas o peito em paz. Depois de tantos anos, eles estavam indo para casa. Não uma casa de paredes, mas de presença, de afeto, de liberdade. E essa, nem o tempo nem o abandono, jamais conseguiriam tirar. A casa nova tinha o cheiro do velho lar. Não pelos móveis ou pelas paredes, mas pelos gestos. Josué organizou tudo para que o avô se sentisse em casa. Mandou instalar uma poltrona de balanço na varanda, uma pequena horta nos fundos e colocou uma mesinha de madeira perto da janela para os cafés da manhã. O quarto de seu Anselmo era o mais arejado, com travesseiros novos e uma colcha azul igual à que Dona Rosa usava. Era como trazer o passado de volta, só que com dignidade e conforto. Josué contratou uma senhora da cidade, Dona Ivonete, para ajudar com os cuidados nos dias em que estivesse de plantão. Ela era gentil, paciente e gostava de ouvir as histórias de Anselmo. Nos 3 dias de folga, Josué assumia tudo. Preparava o café, cortava as unhas do avô, lia os jornais antigos em voz alta e sempre arranjava tempo para aquele momento que nunca faltava: sentar no quintal, lado a lado, e conversar sobre a vida.
Não havia luxo, mas havia paz. Eles criaram novas rotinas. Iam ao mercado juntos, passeavam na pracinha da cidade, assistiam aos cultos da igreja pela TV. Em dias de sol, pescavam no lago próximo. Josué, fardado e respeitado como policial, ainda era o mesmo menino de alma leve ao lado do avô. E Anselmo, mesmo envelhecido, parecia ter recuperado algo essencial, a alegria de viver. Comia melhor, sorria mais, dormia com tranquilidade. Era como se o amor do neto tivesse curado as dores que o tempo e o abandono haviam deixado. Aos poucos, os vizinhos começaram a notar a beleza daquela relação. É raro ver isso hoje em dia, diziam. Alguns ficavam comovidos, outros inspirados. Para Josué, nada disso importava. Ele não fazia por aplausos. Fazia porque devia, porque acreditava que o amor não é algo que se diz, é algo que se devolve. E ele estava devolvendo tudo que um dia recebeu: afeto, presença, coragem e fé. Naquela casa simples do interior, a vida seguia no ritmo do coração, longe das críticas da família, das comparações, do egoísmo dos outros. Josué havia construído um mundo onde o amor ainda era prioridade, e onde um homem idoso, que quase foi esquecido por todos, agora era lembrado todos os dias, como o pilar de tudo. Josué nunca teve pressa para o amor. Enquanto os primos falavam de relacionamentos por interesse, festas e status, ele seguia focado no que realmente importava: o avô, sua missão, sua paz. Mas o destino, com sua delicadeza certeira, colocou alguém especial no seu caminho. Amanda era professora da rede pública, doce, sensível e cheia de compaixão. Eles se conheceram em uma ação social da PRF com uma escola local. Bastou uma conversa para perceberem que havia algo diferente ali. No início, Josué hesitou. Tinha medo de que alguém não entendesse sua escolha de vida, mas Amanda se encantou justamente por isso. Quando ele contou sobre o avô, os anos de luta, o tempo no asilo, a promessa feita, ela se emocionou. Não com lágrimas de pena, mas de admiração. Você não resgatou só ele, você resgatou uma história inteira, ela disse, com os olhos marejados. Foi ali que Josué percebeu. Ela não queria apenas andar ao seu lado. Ela queria caminhar junto com tudo o que ele carregava. Amanda começou a visitar a casa, ajudava a preparar o café da manhã, ouvia as histórias de Anselmo com paciência e curiosidade. Levava livros, receitas novas, plantas para o jardim. Trazia leveza, carinho, presença. Anselmo, que no começo ficou um pouco envergonhado com a nova presença feminina na casa, logo se encantou. Passou a chamá-la de minha menina e dizia que Rosa teria amado conhecê-la. O riso voltou a ser frequente na casa. E com ele, a certeza de que o amor, quando é verdadeiro, não divide, ele multiplica. Os três criaram uma nova rotina. Aos domingos, Amanda fazia bolo e eles tomavam café na varanda. Às vezes saíam juntos para visitar idosos do bairro ou participar de ações voluntárias. Josué percebia que sua vida não havia apenas reencontrado um sentido. Havia ganhado um novo capítulo. Amanda não substituía nada, apenas somava. Ela não veio preencher um vazio, mas transbordar o que já existia. E assim, naquela casa simples, agora cheia de risos, plantas, café fresco e histórias partilhadas, a vida florescia de novo. Josué havia cumprido uma promessa e estava construindo, aos poucos, um lar onde o amor do passado e a esperança do futuro andavam de mãos dadas. Porque quando o coração é puro, a vida sempre encontra uma forma de retribuir. O tempo passou como um sopro manso, e a vida foi se ajeitando com ternura naquele novo lar. Josué, agora mais maduro, firme na carreira e em paz com a própria história, decidiu dar mais um passo.
Pediu Amanda em casamento em uma cerimônia simples, mas repleta de significado. Na pequena igreja da cidade, com poucos convidados e muitas emoções, ele entrou de farda, mas com o coração despido de vaidade. Seu Anselmo foi levado até o altar por Josué. Sentado na primeira fileira, com os olhos marejados, ele parecia ver Rosa ali, sorrindo em silêncio. O casamento não foi só uma celebração entre dois apaixonados. Foi um reencontro de destinos que se respeitam. Amanda fez questão de incluir Anselmo em tudo, desde a escolha da música até a bênção no final. Você é o alicerce do homem que eu amo, ela disse, olhando nos olhos do idoso, que sorriu com uma emoção que mal cabia no peito. Aquela noite ficou gravada na memória de todos como uma prova viva de que o amor verdadeiro atravessa gerações. Meses depois, veio a notícia que fez a casa inteira vibrar. Amanda estava grávida. Josué chorou ao ouvir o coração do bebê pela primeira vez. E Anselmo parecia ter voltado no tempo. A cada ultrassom, cada roupinha dobrada, cada detalhe do quartinho, ele se envolvia como se estivesse revivendo o passado, mas com um gosto ainda mais doce. Vou conhecer meu bisneto. Olha só o que Deus me permitiu viver, dizia com os olhos brilhando. Quando o bebê nasceu, uma cena marcou todos. Josué colocou o recém-nascido nos braços de Anselmo e disse: ele se chama Rafael e vai crescer ouvindo sua história, vô. O velho, agora bisavô, segurou o pequeno com as mãos trêmulas e beijou sua testa. Chorou baixinho. Era como se a vida tivesse fechado um ciclo com perfeição. Da infância de Josué aos primeiros dias de Rafael, o amor resistiu, sobreviveu e floresceu. E com aquele bebê nos braços, Anselmo já não parecia mais um homem à espera do fim. Parecia um anjo em terra, colhendo os frutos de tudo o que plantou com Rosa. A saúde melhorou, o apetite voltou, a mente clareou. A cura não veio dos remédios, veio do lar, do carinho, do toque de um bisneto que seria agora o novo guardião da história da família, porque o amor, quando é verdadeiro, ele não acaba, ele continua nos que ficam. Josué não salvou apenas o avô do abandono. Ele salvou a própria essência de uma família, trouxe de volta a honra, a gratidão, o respeito que o tempo e o egoísmo quase apagaram. Mostrou que amor não é só o que se sente, é o que se faz, mesmo quando ninguém está vendo. E que promessa feita com o coração, é promessa cumprida com a alma. A história de Josué e seu Anselmo nos lembra que um lar não se constrói com paredes, mas com presença. Que cuidar de quem cuidou de nós é o mínimo que o amor espera. E que mesmo quando todos desistem, basta uma pessoa acreditar, para que tudo mude. Se essa história tocou seu coração, se você se emocionou com cada detalhe, não saia sem deixar seu like. Isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas com histórias como essa. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora e ative o sininho. Aqui a gente compartilha o que o mundo anda esquecendo, sentimentos à tona.